Bom dia! Começa agora a edição desta segunda-feira do Bom Dia Baixada. Ficamos juntos até às 9 horas da manhã. Hoje vamos falar sobre projetos e desafios de vereadores na Câmara de São Vicente. Na verdade, do vereador Igor Ferreira, que está aqui comigo, gentilmente enfrentou todos os transtornos, né, vereador, causados aí por essa chuvarada que deu de noite. Começou de tarde e enveredou aí pela noite e pela madrugada, mas ele conseguiu chegar aqui até os nossos estúdios. Vereador, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia, feliz ano novo. Bom dia, Nathalie. Bom dia, amigos do Baixado. Bom dia aqui da Santa Cecília. Na verdade, tirando esse dilúvio que nós pegamos nossos de surpresa essa madrugada, nós estamos aqui à disposição para dar todo o esclarecimento com relação ao nosso mandato e falar sobre projetos para a Baixada Santista. E a partir de agora você também pode participar do nosso programa, fazer a sua pergunta para o nosso convidado através do nosso WhatsApp, que é o 13 98877 9496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos também simultaneamente ao vivo. Vereador, eu quero pegar o gancho e a gente acha que não poderia deixar de falar, abrir o programa sem falar dos impactos da chuva. Foi o janeiro mais quente, talvez no estado de São Paulo, na nossa região com certeza. A chuva vem em boa hora, mas muita chuva a gente sabe que causa muitos transtornos. Em quase todas as cidades da nossa região, São Vicente não é diferente. Como vereador, o senhor já recebeu muitos vídeos hoje? Infelizmente, a gente observa que a chuva dessa noite, dessa madrugada, ela foi acima da média, né? Mas isso não quer dizer que a nossa responsabilidade como político da cidade ela tem que ser feita. Falta conscientização da população, falta também a zeladoria dos bairros, que eu acho que é o mais importante, evitar o acúmulo de lixo, para que não aconteça o que aconteceu hoje. E a gente sabe também que nós temos aí a alta da maré. Sim. São algumas consequências que levam o que ocasionou hoje. Vindo para cá, a gente deparou até mesmo com alguns pontos de ônibus lotados, devido à dificuldade dos próprios ônibus saírem da garagem para poder fazer o atendimento da população. Eu acho que nós temos que pensar na região metropolitana de projetos e desafios nessa questão. Fala-se muito nas enchentes, mas quando acontece não temos soluções. A conscientização da população de não descartar o lixo no lugar inapropriado. Que é muito importante, né, vereador? Porque quando a gente também vê o poder público fazendo aquilo que lhe é obrigação, e ver galerias pluviais sendo limpas e a quantidade de lixo que sai, por exemplo, das galerias pluviais, a gente se pergunta onde é que está a educação do povo que vive na cidade, que depende dessas galerias limpas e que muitas vezes contribui muito para as enchentes que a gente vê nas cidades. Claro, Nathalie, na verdade, cada um tem a sua parcela de culpa nessa questão. Nós estamos falando do ano mais quente dos últimos anos do Brasil e a tendência é piorar, né? Então, cada um fazendo a sua parte, eu tenho certeza que teremos uma cidade melhor, uma região melhor. Lembrando que nós estamos numa região de uma ilha. Sim. E a tendência cada vez mais, né, a gente sabe aí das invasões que acontecem, e isso aí dificulta cada vez mais a distribuição da água que percorre o caminho natural. Sim. Se ela não tem para onde desaguar, ela acaba ficando lá está, e aí é onde compromete a grande maioria de você, cidadão aí, da Baixada Santista. Como vereador, certamente você deve hoje fazer um trabalho de campo até para ver quais foram os maiores impactos em São Vicente. Do ponto de vista de ações e projetos ao longo aí do seu mandato, como é que você tem observado a aplicação do dinheiro público em obras de zeladoria, em obras de melhoria do acesso para que esse fluxo da água possa ser escoado de forma correta, porque quando a gente fala de invasões, a gente não pode deixar de tocar num outro problema que é muito sério, que é a questão do déficit habitacional que nós temos em toda a nossa região e que afeta também a cidade de São Vicente. Claro. Vou começar por esse gancho pelo final, falando sobre com relação ao déficit habitacional. Na cidade de São Vicente são mais de 25 mil moradias em falta, pessoas morando em situações totalmente precárias, que isso dificulta cada vez mais você retirar essas famílias, dar uma condição melhor de habitação e aí, obviamente, fazer um tratamento e evitar que novas famílias possam utilizar aquele espaço, que é um espaço que essa água e essa estrutura poderia ser invasada. Eu creio que no início do nosso mandato na cidade de São Vicente, Nathalie e amigos que estão nos assistindo, ano 2017 foi um ano de recuperação da nossa cidade. Sim, nós vínhamos de uma cidade totalmente destroçada, com uma austeridade da Câmara Municipal,
através do presidente Wilson Cardoso, onde, de uma forma muito contundente, conseguiu recursos e reduzir recursos na Câmara para que pudesse ajudar o próprio prefeito Pedro Gouveia. Inclusive devolveu mais de 5 milhões à Prefeitura, né? Perfeitamente. 2 anos praticamente quase seguidos, fazendo esse trabalho de gestão dentro da Câmara, com a participação de todos os vereadores, para facilitar e devolver aos cofres públicos para ajudar em infraestrutura e desenvolvimento. É claro que falta dinheiro, falta condições, mas também falta questão da gestão. Eu acho que a zeladoria hoje na cidade de São Vicente é o calcanhar de Aquiles do prefeito Pedro Gouveia. Vemos alertando, isso está em reflexo hoje na cidade, onde grande parte dos bairros encontra-se com muitas coisas a fazer. Esse é um caminho que tem que ser feito a partir de 2019. A zeladoria dos bairros, a possibilidade de o agente político estar próximo da comunidade, você ouve muito isso, sim, a questão da zeladoria. Eu tenho certeza que é o desafio principal para a Câmara de Vereadores e para o prefeito Pedro Gouveia a partir de 2019. Quando a gente fala de austeridade, de Câmara, a Câmara, ela, no final do ano passado, teve uma nova eleição que reelegeu o Wilson Cardoso, presidente da Casa, e acabou se tornando público uma certa animosidade durante esse processo eleitoral. Os ânimos já estão todos mais tranquilos, a relação dentro da Câmara é com o foco no que é mais importante para o morador de São Vicente? Olha, eu não tenho dúvidas. Enquanto nós estivermos na Câmara Municipal, esse será sempre o nosso trabalho. E se eu puder ajudar e contribuir para que o ambiente dentro da Câmara Municipal de São Vicente esteja dentro da maior necessidade, que é atender a você, cidadão vicentino, esse será nosso papel. Eu falo, Nathalie, que o papel do vereador não é só resolver e fiscalizar o prefeito, sim, é controlar essa questão política interna. Exato. E isso é fundamental, né? A gente viu agora recentemente, né, lá em Brasília, todos os ânimos causados, esse é um papel também do próprio vereador ou do deputado. E eu creio... Aliás, que circo, né, que nós vivemos no último final de semana. O exemplo, eu acho que assim, o que aconteceu naquela eleição mostrou o último suspiro da velha política, né? Tomara que aconteça isso, né? Porque a política, ela sempre está aí. A velha política, ela sempre quer voltar à tona e mostrar que realmente ela pode fazer melhor. Tomara que com a saída do Renan, as coisas no Brasil começam a andar de fato, e mérito para o secretário da Casa Civil, Onix, que realmente fez um trabalho aí. Agora, você fazer campanha é uma coisa, você governar o Brasil é totalmente diferente, sim, né? Sim. Responsabilidade e vai ser novos desafios. Falando com relação à Câmara Municipal, eu tenho certeza que estaremos prontos para ajudar, que o maior interessado hoje é a sociedade vicentina. Ela que precisa de respostas, ela que precisa de atender o básico. Sim. Eu falo que eu vindo para a política, na verdade, nós somos comerciantes da cidade. A nossa gestão privada, né? Gestão privada, na verdade, eu não preciso da política, mas eu estou aqui para aqueles que precisam da política. E a nossa função sempre é essa, dar o melhor, e na hora que tiver que criticar, nós iremos criticar, na hora que nós tivermos que elogiar, nós vamos elogiar. Como é a relação, como é que você define a relação hoje junto ao prefeito Pedro Gouveia? Da Câmara com o prefeito. O relacionamento hoje, pelo que eu vejo e eu tenho presenciado, é o mais transparente possível. É nós que as cobranças, elas sempre vêm. E quando a gente cobra não porque nós estamos querendo cobrar, é que a população, ela merece uma resposta. Hoje o relacionamento ele é tranquilo, são poderes independentes, porém, muito importante, claro, né? Harmônicos. Eu creio que a população, ela tem essa sensibilidade. Agora, é óbvio que precisamos avançar e muito ali na questão, como eu falei anteriormente e repito, a zeladoria para não acontecer o que aconteceu hoje na cidade de São Vicente e em toda a Baixada Santista. Mas hoje a Câmara Municipal está coesa e responsável, muito responsável. Tanto é que o presidente, mais uma vez, como você mesmo citou, o presidente Wilson Cardoso, junto com a Câmara de Vereadores, nós conseguimos devolver aos cofres públicos da Prefeitura para ser utilizado principalmente, Nathalie, eu acho que é importante frisar isso, 50% da devolução desse valor foi para a saúde da cidade de São Vicente. A Câmara de Vereadores está altamente engajada em melhorar a saúde, que precisa melhorar a saúde da cidade de São Vicente. Falando em melhorias, desde que o novo governador assumiu efetivamente, João Dória, alguns convênios em todo o estado de São Paulo estão sendo revistos e, num primeiro momento, sendo colocados em estado de espera, cancelados,
E isso tem trazido para a nossa região, que é uma região, algumas cidades foram impactadas por essa suspensão de convênios, uma certa preocupação, principalmente para o morador. E quando a gente está falando da Baixada Santista, Igor, a gente ainda tem aquela questão de deixar claro que a velha política não está sendo executada numa espécie de revanchismo, porque a gente sabe que a Baixada Santista foi reduto do Márcio França, especialmente, não que o Dória não tenha sido votado aqui na nossa região, ele foi, mas Márcio França teve uma votação expressiva e também foi público e notório todo aquele desgaste que houve durante a campanha eleitoral. Você tem uma proximidade com o governador Dória, o que te dá uma responsabilidade muito maior claro, frente aos vicentinos, eu não falo frente aos seus companheiros de Câmara, mas frente aos moradores da cidade de São Vicente, para que eles não sintam que eles estão sendo tolhidos dos seus direitos por parte do governador quando vem e suspende um convênio. Como é que você, especificamente, está acompanhando toda essa movimentação? Nathalie, nem vai ser suprido esses convênios, né? Eu tenho essa possibilidade de estar muito próximo ao governo do Estado. Tivemos junto durante todo o processo eleitoral e logo que aconteceu essas primeiras informações do possível cancelamento dos convênios, nós automaticamente fomos recebidos por todos os responsáveis pela pasta, principalmente o secretário regional de desenvolvimento, o secretário Marco Vignoli, que nos atendeu muito prontamente e explicou todo o processo. Existe uma questão jurídica, uma questão técnica, além disso, uma questão de gestão do próprio governador João Dória, que tem que ter conhecimento de onde está indo esses convênios. Os convênios são importantíssimos para a cidade de São Vicente, para toda a Baixada, deixando bem claro que não foi cancelado convênios apenas da região aqui, foi cancelado grande parte do interior de São Paulo, para deixar bem de lado essa questão de revanchismo político. É uma questão de conhecimento do governador, há entendimento de volta da grande maioria desses convênios e nós, como parlamentar, eleito pelo povo e próximo ao governador, estarei cobrando sim explicações para que quem não pode ser prejudicado é você, munícipe da cidade de São Vicente, você, morador da cidade de Santos e da região que se sentiu afetada com relação a essa análise desses convênios. Na verdade, é uma análise preliminar, não estão totalmente cancelados, estarei indo essa semana novamente. Até porque no último fim de semana, no último sábado, a notícia é de que mais de quase 227 milhões de reais de convênio destinados à saúde da nossa região, impactando Santos, São Vicente, Sim. Praia Grande, teriam sido analisados e cancelados, o que, na visão da administração, tanto de Santos quanto de São Vicente, pode trazer um impacto muito negativo na saúde, visto que a gente conhece todas as problemáticas. As problemáticas. Eu não tenho dúvida, Nathalie, não tenho dúvida que a saúde ela é prioridade e nessa questão desses convênios, eu me preocupo muito. E, na verdade, a nossa ideia agora é cada vez mais estar mais próximo do governador. Temos uma reunião marcada durante essa semana para que a gente possa ter... E quando a gente fala de cancelamento, não quer dizer que ele vai ser cancelado eternamente. Sim. Há uma natural, quando entra um governo novo, de analisar todos os processos feitos. Tem processos dentre esses convênios, é importante citar a população, falta de planejamento, análise e assinatura do convênio faltando um dia para o término do governo. Então, são questões que levantam suspeitas em todo o processo. E o que tiver correto vai ser reavaliado e, através do nosso mandato, nós temos deputados atuantes aqui da região, próprio o deputado Kenny, da região da cidade de Santos, nos colocou também à disposição para estarmos juntos, Tenente Coimbra, enfim, diversos deputados da região, e até o deputado Caio França, também Sim. da região da cidade de São Vicente, e nós estaremos dispostos a ajudar a você, principalmente ao morador aqui da cidade de São Vicente. Eu gostaria de deixar aqui um compromisso e um respeito a todos os moradores da cidade de São Vicente, que o nosso mandato, nesses próximos 2 anos, Nathalie, vai estar imbuído e fortalecido na busca desses convênios. Eu tenho certeza disso. Com relação à saúde, eu queria abrir um espaço até maior para esse debate, porque nós temos a questão do não debate metropolitano, da questão da nossa saúde na região, onde cidades como, por exemplo, Santos, que é a cidade polo, acaba absorvendo uma demanda maior. São Vicente tem ainda um sistema sensível, especialmente quando a gente fala do Hospital Municipal, o antigo CREI. Sim. A Prefeitura, ela celebrou um convênio com o Hospital São José. Esse convênio traz a preocupação
especificamente com relação a essa decisão do governo do estado de São Paulo de reavaliar verbas destinadas à saúde, mas o CREI em São Vicente é alvo de muitas reclamações. Sim. E isso não é uma responsabilidade ou uma falta de atuação deste governo. Já é uma célula que precisa ser olhada com mais atenção há muitos anos. E é a principal porta de entrada do morador da cidade. Claro. Como é que a Câmara tem acompanhado a problemática e como é que a Câmara e você, como vereador, tem trabalhado do ponto de vista de projetos para tentar amenizar esses impactos que são tão negativos para quem, num momento muito delicado, porque ninguém vai ao hospital porque quer ou porque está fazendo turismo, mas porque está precisando de atendimento médico. Como é que vocês têm, enquanto conjunto, enquanto Câmara, analisado a situação do CREI de São Vicente e você, como vereador, quais ações têm sido executadas dentro do teu mandato nesses primeiros 2 anos? Olha, na verdade, a Câmara, deixando bem claro para todos, a Câmara é sensível com relação à saúde da cidade de São Vicente. Tanto em vista que nos últimos 2 anos, na devolução de parte do valor, nós já falamos aqui, mas é importante reforçar, 50% dos 5 milhões de cada ano foi destinado para a saúde da cidade de São Vicente. A questão da saúde, eu falo que é questão de gestão. Mais do que você resolver o problema do CREI, nós precisamos resolver uma questão que é importantíssima, Nathalie, são as UBSs em voltas da cidade. Quando você tem falta de estrutura ou talvez falta de acompanhamento dessa questão, você sobrecarrega tudo no hospital municipal da cidade. Aí sim, você não consegue resolver um problema. Já tem 2, as UBSs, que não estão atendendo de acordo com o que a sociedade precisa, e você sobrecarrega dentro do hospital municipal. É óbvio que nós precisamos, já passou do tempo, de falar de saúde metropolitanamente. Sim, a região da Baixada Santista, dúvida. Os nossos prefeitos precisam se unir e parar um pouquinho com as vaidades e pensar no bem maior que é o povo da cidade de São Vicente. Até porque são problemas que são comuns a todos os municípios, claro, né, vereador? Claro. E assim, isso passa quando os prefeitos se unem. Há cerca de 1 ano atrás, o prefeito Mourão fez uma reunião com uma grande maioria dos prefeitos e vereadores e colocou o aumento da verba MAC, que é a verba de retorno do SUS. E teve sucesso. Sim. Foi em Brasília e nós conseguimos um aporte. É insignificante, mas foi um passo. Claro. O que falta, talvez, é esse passo de cada prefeito. Fortalecimento do CONDESB, você acredita? Perfeito, passa por ele também. Eu acho que o CONDESB é uma forte comunicação entre os prefeitos e interlocução com o Estado, tanto estadual quanto federal. Fortalecendo o CONDESB e te deixando as vaidades de lado, eu tenho certeza que nós teremos uma saúde melhor. E eu falo o seguinte, Nathalie e amigos que estão nos assistindo, o problema de Santos passa pelo problema de São Vicente. Claro. O problema de Praia Grande passa pelo problema de São Vicente também. Então essas cidades, elas são muito próximas. Então um problema de uma é um problema da outra. Se você consegue ajudar nessa questão, a gente tem uma cidade metropolitana melhor, como cidades do interior de São Paulo, região do Vale do Paraíba, Vale do Ribeira. E essa é uma questão que tem que ser colocada em prática, sim. A gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre a área continental de São Vicente e também um pouquinho sobre segurança, especialmente na região do comércio. Não saia daí, até já. E estamos de volta e abrimos espaço para as notícias que são da nossa região. Furtos e assaltos preocupam comerciantes de uma das principais avenidas do Guarujá, a Ademar de Barros. Só no ano passado foram registrados 2.362 furtos e 2.362 roubos e 2.626 furtos no município, segundo dados da própria Secretaria de Segurança Pública. A imagem do sistema de monitoramento mostra um homem entrando pelo forro do prédio. Ele vai direto para o caixa, revira todo o balcão e, em seguida, deixa o estabelecimento. Foi na madrugada do último dia 9, nesta loja de cosméticos no Jardim Santa Maria. As câmeras captaram, foi só dinheiro que levaram. Sim, foi R$500 aproximadamente de moedas, né? Eles conseguiram entrar até no meu escritório, a gente conseguiu captar a imagem de uma pessoa só, não sei se tinha mais, porque eles cortaram as câmeras lá fora antes de entrar. E aí
tem um rapaz que entra no escritório, pega tudo que a gente tem de troco e leva embora. Levaram o aparelho do ar-condicionado, que fica do lado de fora, a condensadora. Depois voltaram, levaram a ligação de cobre, levaram fiação elétrica, levaram bomba de água, isso dias alternados, não no mesmo dia, né? Além de câmeras, o local conta com um alarme, sensores de presença. Mas a tecnologia não intimida a ação de bandidos. Cada dia vem aqui e leva alguma coisa e a gente tem que ir inventando formas novas para evitar isso. Por exemplo, embutir toda a fiação, colocar grades mais resistentes, porque eles também cortam grades. Todos os dias é uma novidade. Há uma semana, este supermercado atacadista, também localizado na Avenida Ademar de Barros, foi assaltado em plena luz do dia. Essa última ação, um indivíduo sozinho, por volta de meio-dia, né? Ele esteve aqui na frente de caixa, tínhamos aqui um segurança de prevenção de perdas, né? E ele chegou e intimidou, dizendo que estava armado e queria fazer a retirada dos caixas. A pessoa ficou apreensiva, né? Porque você nunca se sabe se tem mais alguém por trás. Ele estava sozinho aparentemente, mas não sabia se que tinha alguém por trás dando cobertura para ele. Então não houve nenhuma reação, nós só simplesmente fizemos o que ele pediu. Os casos foram registrados na polícia. Os comerciantes cobram providências das autoridades. Eu esperava que pelo menos eles dessem um jeito nessa população de rua que nos cerca o dia inteiro. O dia inteiro eles estão aqui tomando conta de carro, a gente sabe que eles ficam sabendo da nossa rotina, a gente fica à mercê disso e a gente não vê atitude nenhuma. Eu fiz BO e até agora nada aconteceu. A polícia me garantiu que ia dar sequência nos fatos, veio perícia, mas a gente já teve outros BOs que não deram em nada, né? Nunca ninguém achado, não resolve, não tem mais policiamento. Gostaria que tivesse mais policiamento aqui, como tem na praia. Por ser uma avenida muito movimentada e que tem muito comércio, deveria intensificar mais as rondas aqui, né? Para poder inibir um pouco mais essas ações. E eu vou pedir aqui, vou virar para geral, para abrir aqui pro vereador, porque além de vereador, ele está vereador, mas ele é comerciante, né? Vem da iniciativa privada, tem o comércio em São Vicente e certamente sofre na pele, se já não foi alvo, já. Né? Sofre na pele essa sensação, a mesma sensação que os comerciantes do Guarujá relataram, infelizmente, nessas cenas lamentáveis, que se repetem também, infelizmente. Como resolver o problema? Na visão de um comerciante agora. Olha, eu vou falar que eu me coloquei na situação daquele comerciante. Por diversas vezes também fomos surpreendidos com assaltantes entrando no nosso comércio, enfim. Eu acho que é uma problemática muito grande, né? É uma questão a longo prazo, mas temos que fazer, a ideia praticamente é você, através do governo do estado, através de políticas públicas de cada cidade, você ter uma sensação melhor de segurança. Um exemplo muito grande disso é a cidade de Praia Grande. Por mais que a cidade de Praia Grande ainda tenha os índices de assalto e de roubo... Melhorou muito. Melhorou muito porque você minimiza essa questão e dá mais tranquilidade para a população. De que forma? Dando uma atenção melhor na gestão de tratamento de segurança. Lá ele tem uma secretaria que toma conta... Investimento na Guarda Municipal. Aí você passa por investimento da Guarda Municipal, você parte por investimento de câmeras de monitoramento, você também, através do bom relacionamento com o governo do estado, você pede ao efetivo da Polícia Militar. Até porque a segurança pública, embora nenhum prefeito possa dizer que não tem responsabilidade, é responsabilidade máxima do governo do estado. Do governo de do São Paulo. estado. Mas o prefeito ele pode sim contribuir para minimizar e impactar, e deve fazer isso, porque se você vê que o problema não é seu e você cruzar os braços, você faz parte do problema também. E o morador vive na cidade, não vive na capital. Com certeza, Nathalie. Então, são questões importantes. Você ter um bom relacionamento com o governo do estado, solicitando um aumento do efetivo, que não é fácil, nós sabemos que não é fácil, que já é um projeto a longo prazo, mas você criando pelo menos uma Secretaria de Segurança Pública municipal para dar mais agilidade na tomada de decisões, principalmente na questão de implementação de projetos de câmeras de segurança e algumas vias mais importantes, isso minimiza. Vai melhorar? Melhora. Vai resolver? A longo prazo. Essa é uma das questões que, tanto na Câmara Municipal de São Vicente, nós fizemos uma indicação ao prefeito Pedro Gouveia para que ele possa implementar
essa secretaria para dar mais segurança e dar resolutividade, ou seja, resolver mais rápido os problemas da cidade. Ocupação dos espaços públicos também é uma estratégia para a diminuição da violência e para, não sei se impedir, mas deixar mais em alerta aquele que quer tentar fazer alguma coisa errada? Claro, quando o poder público não atua numa região, no determinado bairro, em alguma área, obviamente que a tendência é a criminalidade imperar naquele local. Isso parte de coisas simples, iluminação pública, questões importantíssimas com a iluminação pública. Quando você faz uma iluminação com qualidade em lugares escuros, consequentemente você diminui a atuação desses marginais. Claro que não é fácil, são sistemas morosos dentro da máquina pública, né, na gestão, mas a população ela espera uma resposta imediata, não tenho dúvida disso. Além de zeladoria, além de melhora da iluminação, ocupação dos espaços públicos, como é que você avalia a atuação da Guarda Municipal em São Vicente? Olha, é uma questão muito crônica. Eu vejo a dificuldade hoje que o prefeito tem no comando da Guarda Municipal de São Vicente. Já deixei claro diversas vezes a dificuldade até mesmo de organização dos próprios homens da Guarda. Há uma reclamação generalizada com relação a isso. O prefeito vem se esforçando, o prefeito Pedro Gouveia, de certa forma, dá ouvido à nossa fala, mas hoje eu sinto, e não é só uma fala minha, é uma fala da própria comunidade da cidade de São Vicente, há uma deficiência do número de guardas da cidade de São Vicente. Eu não falo só o número, tanto é que no final do ano passado, pela primeira vez, Nathalie, e a você que está nos assistindo, nós aprovamos uma emenda impositiva na Câmara Municipal, que na verdade nós não temos essa prerrogativa de executar. Quem executa é o prefeito, mas nós podemos direcionar aonde nós, que temos a sensibilidade da rua, identifica aonde está o problema. Sim. Metade desse valor que foi destinado para o meu mandato, eu destinei para a Guarda Municipal, para equipar, para melhorar, para dar treinamento e, consequentemente, você atender e dar mais sensação de segurança. Porque a Guarda ela não tem o poder, talvez, do mesmo poder da Polícia Militar, mas ela tem o poder de chegar e resolver rapidamente. E, obviamente, quando você tem a Guarda Municipal entrelaçada com a Polícia Militar, dentro... É um reforço. É um reforço absurdo. E, principalmente, dar tranquilidade ao município da cidade. Então, esse foi um dos pilares que nós estamos desenvolvendo a partir desse ano de 2019. Uma outra questão que a gente sempre fala muito, que para diminuir a sensação de insegurança ou aumentar a sensação de segurança, é preciso dar oportunidade, especialmente para os jovens, né? Nesse sentido, foi implementado durante o governo do ex-governador Márcio França a retomada do antigo GEPOM, que foi o GEPOM e que tem a sua continuidade garantida até o primeiro semestre, fim desse primeiro semestre. Depois, o próprio Caio França esteve aqui conosco e disse que vai tentar, óbvio, sensibilizar o governo do estado, até com relatórios dos próprios prefeitos, mostrando o impacto disso dentro das cidades, do ponto de vista da sensação mesmo de segurança, da redução dos índices de criminalidade. Você, como vereador, pretende também lutar pela manutenção do GEPOM? Olha, o GEPOM ele já teve um sucesso em outras gestões na cidade de São Vicente. É um programa que vem auxiliar e retirar esse jovem ocioso para que ele não caia no meio da criminalidade. Sim. É oportunidade, gerar oportunidade. Agora, nós não podemos colocar o GEPOM como responsabilidade de segurança e redução da criminalidade da cidade. GEPOM é assistencialismo, é ajudar a que essa pessoa, esse jovem, não vai para o... Ou seja, cooptado pelo crime organizado. Pelo crime. Mas falar que eles são responsáveis pela diminuição da criminalidade como combate efetivamente, aí não estamos falando a mesma língua. É um programa que eu aprovo, que eu, juntamente com o deputado Caio e deputados da região aqui, Paulo Corrêa, todos, o Quênio, o Tenente Coimbra, todos os deputados da região, iremos, claro, obviamente, buscar essa interlocução com o Estado para que possa, de que forma, utilizar esses próprios jovens. Sim. E o mais importante, além de utilizar os jovens, dar treinamento e dar capacitação profissional. Não adianta só colocar... Oportunidade, né? Oportunidade. Porque esse jovem, eu tenho certeza que ele não quer ficar na rua ali muito tempo. Ele quer oportunidade.
E ali é um começo para que ele possa desenvolver uma nova profissão. Agora, a parte de treinamento e ajudar esses jovens é o fundamental. Até na questão da celebração de parcerias para que essa mão de obra possa efetivamente depois ser absorvida em outros segmentos das próprias cidades, No né? próprio comércio da cidade de São Vicente e da região metropolitana. Você dar o primeiro passo é importante. Agora, nós temos que pensar a longo prazo, porque não dá para toda hora o Estado intervir e ajudar vitalissimamente essas famílias. É um início, é um pontapé inicial. Esse é o papel do Estado. Moradores de rua. A entrevistada da matéria do Guarujá falou de um problema que não atinge só o Guarujá. Aliás, eu acho que é um problema mundial. Todas as cidades do mundo estão tendo que lidar com a questão de moradores de rua. Existem, claro, aqueles que estão na rua por uma questão de saúde pública, que são dependentes químicos. Existem aqueles, especialmente aqui no nosso país, que foram impactados pela crise econômica, né, e que não conseguiram se manter. São Vicente, assim como Santos, assim como Praia Grande, especialmente na temporada de verão, acaba sendo destino de oportunidade de muitos desses moradores de rua. Como é que a Câmara tem trabalhado junto à Prefeitura para tentar encontrar um denominador comum para oferecer dignidade para esses moradores de rua, aqueles que querem deixar a rua e aqueles que não querem deixar a rua, porque esse é um trabalho de convencimento e a gente sabe que é muito difícil muitas vezes. Qual tem sido o trabalho junto à Prefeitura para tentar minimizar os impactos desse problema, que é sério? Natalia, essa sua pergunta ela veio a calhar agora justamente porque nós acabamos de apresentar no final do ano passado uma SEV, que é uma comissão especial de vereador, para tratar sobre esse assunto. Principalmente porque a questão não é só do morador de rua, é uma questão de saúde pública, como mesmo você disse aqui agora. É uma questão a longo prazo, é um trabalho feito, é um trabalho de formiguinha. Sim. Eu tenho conversado com a secretária de assistência social, que é a professora e vice, professora Ludinha, e dentre as audiências que nós fizemos, há uma questão social muito forte. Sim. A falta de emprego, a recessão que acometeu o nosso país, enfim, são questões que levam as pessoas a ir fora aquela pessoa que não querem sair da rua, que não quer sair da rua. Dentre essa comissão, ainda está em andamento ainda, nós fizemos diversas reuniões com próprios moradores de rua também, foi uma das comissões que nós fizemos, reuniões que mais teve gente envolvida nesse processo. Aí vem a questão dos centros POPs, né, a casa de acolhimento, né, nós estamos trabalhando isso junto com a Prefeitura, a professora Lurdinha vem dando todo o respaldo nessa questão, mas é uma situação muito delicada. É uma questão que a gente brinca, é enxugar gelo. Sim. Porque essas pessoas, foi feita uma pesquisa, para que você possa estar nos assistindo, de cada 10 moradores de rua, 8 não são da cidade de São Vicente. Vou te falar mais, não é da Baixada Santista, são pessoas vindo de outros lugares. Sim. Então isso dificulta, você retira alguns, você consegue dar até emprego, oportunidades educacional para essas pessoas, aqueles que querem. Sim. Várias nessa nossa entrevista, nessa nossa reunião que nós fizemos, nessa audiência pública, vários ex-moradores de rua estavam empregados hoje, porque também se sentiram na vontade de querer. Sim. A dificuldade que nós, agentes públicos, temos o convencimento. Esse é um trabalho de socialização e de convencimento que nós temos que ter. E de conscientização, inclusive, com a própria população, né? Que muitas vezes acredita que está fazendo bem ao, por exemplo, oferecer sopões, dar um dinheiro no semáforo. A gente sabe que o ser humano, ele é imbuído do bom sentimento. No entanto, é importante que se saiba e que deixe isso muito frisado, que as boas atitudes, elas precisam estar atreladas a iniciativas que dão resultado. Então, muitas vezes, essas ações individuais seriam muito mais interessantes se estivessem dentro, por exemplo, de um equipamento público onde esse morador pudesse ser cadastrado, sim, receber sua orientação. Esse foi um dos pontos levantados durante a nossa audiência, que tinha algumas pessoas de instituições filantrópicas que fazem esse trabalho, e lá foi falado que nós não somos contra ajudar essas pessoas. Na verdade, a nossa preocupação é de que forma está sendo feito isso. Sem dúvida. E o que você falou, Nathalie, foi uma pauta e foi até mesmo uma questão de orientação,
que as pessoas que têm interesse em ajudar os moradores de rua, as próprias instituições, as igrejas, que façam isso dentro do equipamento público da cidade, para evitar o descarte irregular. Às vezes as pessoas não vão alimentar logo em seguida, ela deixa aquela comida ao relento e aquela comida ela estraga, ela estragando, a pessoa vai comer aquela comida e depois vai parar onde? No hospital municipal. E aí é onde gera toda essa cascata de problemática do município. Não somos contra, eu não sou contra a fazer a caridade de ajudar, mas fazendo de forma correta, no lugar correto, organizado, eu tenho certeza que o próprio morador de rua vai se sentir inserido no processo como cidadão da cidade. E não à margem dela. Com certeza. A gente faz um rápido intervalo, no próximo bloco a gente vai dedicar ele todinho à área continental de São Vicente. Não saia daí, até já. E estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Hoje recebemos o vereador de São Vicente, Igor Ferreira. Você pode participar do nosso programa, fazer a sua pergunta para o nosso convidado, pelo nosso WhatsApp, que está aí na tela, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo. Eu também gostaria de agradecer aqui a nossa audiência pela nossa fanpage, da Vilma Rosa, estou assistindo, muito bom, do Ivan Antônio, falou tudo, da Vera Lúcia Fernandes, dando um bom dia, uma excelente semana. E abrindo esse último bloco, vereador, eu quero dedicar um pouquinho ele à área continental de São Vicente, que eu particularmente considero que é uma cidade dentro de São Vicente. Né? Eu acho que a metade da população do município vive na área continental de São Vicente. E é uma área muito sensível, que carece de muito investimento. Quais têm sido as suas ações destinadas para os moradores daquela região e o que você considera que seja urgente? Olha, a área continental, eu creio que seja hoje um dos maiores investimentos que a cidade de São Vicente tem que fazer com relação aos moradores daquela região. Se São Vicente quer crescer e quer ser vista como uma cidade de impulsionar o seu empresário, o seu comércio e os moradores, a área continental tem que ser desenvolvida. E vem, aos poucos, ela vem tendo uma outra cara nessa gestão. Nós contribuímos para que isso acontecesse, a duplicação da Avenida Quarentenário, o início dela, na verdade, ela vai se estender até... Vai ser um marco para a cidade, né? Até a região, até do Parque das Bandeiras, Samaritá, atendendo aqueles moradores. A própria fase 3 do VLT, caminhando e indo para a área continental. Esses são dois pilares importantes para o desenvolvimento da cidade de São Vicente, mas especificamente da área continental. Agora, o que a gente precisa entender é que não adianta só o desenvolvimento chegar na área continental se nós, como agente público e político da cidade, não ajudar na capacitação profissional dos moradores que lá residem. Essa eu acho que é um grande desafio para quem está no comando da cidade, ajudar no desenvolvimento educacional daquela região e dar condições para que, em vez dela sair daquela região e vir atender a região ou da área insular ou de outras cidades, ela possa trabalhar ao lado da onde ela mora. E isso parte com capacitação profissional, recuperação da imagem da região, infraestrutura, que é o mais importante. Se você não consegue levar indústrias para lá, se você não dá, no mínimo, infraestrutura para a região, o que falta ainda. Nós tivemos várias ruas asfaltadas nos últimos meses, mas nós precisamos avançar mais com relação a essa questão. E levar indústrias para lá, Nathalie e amigos, não é fácil. Você tem que desburocratizar, você tem que convencer o próprio empresário que a área continental ela é estrategicamente importante. Nesse sentido, o plano diretor, que foi aprovado pela Câmara no fim do ano passado, ele previu isso? Perfeitamente. Justamente hoje o foco da Câmara Municipal, e hoje nós temos uma grande parte dos vereadores são da área continental, essa é a nossa preocupação. Tanto é que foi colocado no plano diretor o avanço das indústrias e empresas no plano diretor, facilitando de uma forma organizada, respeitando toda a questão ambiental, e nós precisamos avançar. Uma outra questão importante é as grandes glebas. Hoje a cidade de São Vicente, a área continental, são grandes glebas de até empresas particulares. Nós temos que começar a destravar essa questão justamente para ajudar no seu desenvolvimento. A partir dessas pontualidades, eu não tenho dúvida que nós iremos avançar muito e dar condições de infraestrutura, condições de gerar oportunidades e levar empresas para aquela região. Aí sim, a área continental de São Vicente avançará muito. Como a Câmara pretende ou pode trabalhar nessa destituição dessas glebas, vereador?
Na verdade, é uma questão mais do executivo, né? Sim. Na verdade, a questão do legislativo, ela fica mais na condição de iniciar um trabalho. Exato. De iniciar um trabalho, de planos de trabalho, para que a gente possa estar, na verdade, seria incentivando e cobrando do prefeito essa questão. Eu vejo que existe uma certa vontade de algumas secretarias do prefeito Pedro Gouveia para que faça esse trabalho, já tem sido feito, já tem visto até algumas conversas a respeito, mas é um processo, ele é muito dificultoso, porque ele tem a questão jurídica envolvida. A nossa lei ainda é muito burocrática, né? A gente tem alguns trâmites que impedem o que, por exemplo, é tão fácil na gestão privada, né? Sim, na verdade, isso é uma dificuldade que eu obtive nesses primeiros 2 anos de mandato, quando as questões não são resolvidas prontamente. Há uma morosidade nesse processo. É natural, não deveria ser assim. Não deveria. O Estado deveria ser menos desburocratizado, mais fácil de lidar. Mas se está, nós temos que identificar e tentar melhorar de certa forma. Mas eu acho que uma questão prioritária é o desenvolvimento da área continental, aí passa por infraestrutura, passa por geração de oportunidades e qualificação profissional e educacional também. Educação naquela região, como é que você avalia? Perfeito. Justamente, recentemente, nós apresentamos no final do ano passado, assim que o governador João Dória praticamente foi eleito, nós apresentamos à Câmara Municipal um caminho inicial para a implementação do MAETEC na área continental. Nós temos o MAETEC na área insular, mas a grande mão de obra da Baixada Santista está na área continental. Está na área continental. E nós precisamos reconhecer e valorizar os moradores da área continental através da educação. Quando nós damos condição para que ele tenha uma educação melhor, cursos profissionalizantes, técnicos, a gente dá condição dele ter uma possibilidade financeira melhor. E não ter subempregos, ter empregos de ponta. Saiu agora recentemente no sábado uma matéria num jornal de grande circulação de São Paulo, a questão desde 2014, quando teve a grande recesso econômico, a grande maioria das pessoas estavam estudando nesse período, ainda não conseguiram se colocar no mercado de trabalho. Mas você não vai parar, não vai esperar para acontecer isso. Você tem que estar estudando, enfim, tendo condições para que quando aparecer a oportunidade, você realmente seja emplacado nessa vaga. A Câmara pretende este ano debater a questão da regulamentação dos aplicativos de transporte coletivo? Já tem transporte de passageiros? Isso, já tem essa lei implementada na Câmara. O vereador Esdras vem se debruçando com relação, foi aprovada por unanimidade. Há um trabalho ainda de escopo de como vai ser feito isso na nova empresa que recentemente nós estamos passando por algumas audiências públicas. É importante aproveitar a audiência do teu programa. Esse período é importantíssimo, primeiro semestre para a cidade de São Vicente, que vai ser a nova frota de transporte e de qual modelo você, munícipe, gostaria de ter na nossa cidade. Participe, né? Participe, é importante isso, é importante. E uma das questões levantadas é os aplicativos dentro dessa nova empresa que possível pode estar sendo contemplada aí nos próximos meses. Ainda está num processo de estudos, onde você, morador, tem que ser ouvido e faça presença. Infelizmente, vereador, nosso tempo acabou, passou bem rápido. Eu queria muito agradecer a tua atenção, não com o Bom Dia Baixada, mas a atenção com o eleitor que te acompanha, com o morador de São Vicente, porque sempre que nós temos aqui um representante do povo, eu digo sempre que é uma obrigação a prestação de contas, seja ela em que tempo for, porque quando nós nos dispomos a ser homem ou mulher e ocupar um cargo público, a gente se dispõe a trabalhar pelo coletivo. Então, muito obrigado pela tua participação, desejo sucesso nesse ano de 2019 e que essa tua proximidade com o governo do Estado possa ser bastante positivo para a população de São Vicente. Muito claro, Nathalie. Obrigado a você, Nathalie. Obrigado a todos da Santa Cecília, a todos que trabalharam aqui, a você que nos assistirá agora pela manhã. E assim será o nosso mandato, transparente, de responsabilidade e ajudar aqueles que precisam, que é você, cidadão vicentino, e não porque a região metropolitana. Sem dúvida. Esse será o nosso intuito durante 2019. E pode ter certeza, o que for para São Vicente, o que for destinado para a região metropolitana, nós iremos brigar sim para que as coisas possam de fato acontecer.
O Bom Dia Baixada fica por aqui. Eu volto amanhã com informação de qualidade, sempre de um jeito único. Durante todo o dia você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Até amanhã.